que muito bem dirige o seu partido, e que a cada dia, deputado, eu vejo o seu crescimento, tanto na capital quanto no interior do Estado, com uma liderança política que o é. Desejo, em meu nome, em nome da minha família, muito sucesso, muito êxito, muita paz, muita saúde para você e para os seus familiares, para a sua esposa e para os seus filhos. Mas, meus senhores, minhas senhoras, eu não poderia me deixar aqui de furtar, deputado Marco Antônio, do que aconteceu ontem na cidade de Manaus, mas que vem acontecendo, deputado Fausto, rotineiramente no interior do nosso estado. E aí, a gente fica, mas a Amazonas Energia diz uma coisa, mas eles falaram isso, que isso não ia mais acontecer. Não, mas a gente precisa ter informação em tempo real. Meus amigos, por sinal hoje, e as coincidências não ocorrem por acaso, deputado Conceição, está aqui em Manaus o ex-presidente Lula, e o ex-presidente Lula tem que dizer para a sociedade amazonense qual é o resultado do gasoduto Guari-Manaus, que tinha uma perspectiva de investimento de menos de 2 bilhões de reais, que foram gastos mais de 5 bilhões de reais, como a solução dos problemas energéticos, de Quari até a cidade de Manaus. E Manacapuru até hoje não tem energia, deputado Fausto. Convive com apagão, convive com a lamparina, convive com a lanterna, deputada Vera. E Manaus não é diferente. Essa empresa tem um orçamento que é a metade do orçamento do governo do Estado. São mais de 5 bilhões de reais. E o governo do Estado ainda tem que compartilhar com esta Casa, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça e o repasse de 25% para os municípios. Não é justo nós querermos tapar o sol com peneira, como diz o ditado popular. O governo federal tem que dizer para onde está indo esse recurso. Eu recentemente, deputado Abdala, estive no município de Humaitá. E o que os deputados estão lá reclamando, deputada Conceição? Que estão construindo uma hidrelétrica e que o problema de Rondônia e de Porto Velho não será resolvido. Lamentavelmente, o norte do Brasil é olhado de costa pelo governo. Lamentavelmente, eu ouço muito barulho, muito foguete, muita festa, mas olha o resultado do investimento. O estado do Amazonas sozinho responde por mais de 50% das receitas dos tributos federais da região norte. Cadê a BR-319? Cadê os portos que ofereceram para o interior? E Manaus tem que conviver com o apagão, a capital do estado do Amazonas, a capital que mais gera divisa para a União. E sem falar, deputado Abdala, do contingenciamento das taxas da SUFRAMA, impondo ao interior do estado a humilhação, o sofrimento, a falta de perspectiva de desenvolvimento econômico. Está aí a nossa Universidade Federal, que acaba de sair, talvez, da sua mais longa greve, com falta de recursos, deputado Fausto Souza. Nós que muitos daqui somos oriundos de lá, para pequenos investimentos. Então é brincadeira, é brincadeira. Cadê os 4 bilhões de investimento para rebaixamento da rede para o Linhão de Tucuruí? E no momento, e lembro bem isso, em novembro de 2009, a cidade de Manaus estava cheia de outdoor, cheio de mídia na televisão. Resolveram o problema da energia na cidade de Manaus. Chegou o gasoduto, uma energia limpa, a energia dos sonhos, está tudo resolvido. Cadê a energia, deputada Abdala? Cadê a energia? Era importante alguém perguntar isso. Hoje é o presidente Lula, que está aqui na cidade de Manaus. Era bom perguntar a ele. Era bom perguntar os compromissos que foram assumidos pela presidente Dilma Rousseff. Nós não podemos escamotear a responsabilidade. A responsabilidade do transporte público na cidade de Manaus é da prefeitura e do prefeito. A responsabilidade da segurança do governador Omar, mas a responsabilidade da energia do presidente da República é do governo federal. Essa é uma atribuição do governo federal. E nós não podemos querer escamotear o problema, senão nós vamos continuar convivendo com esse problema. E nós temos sim que dar nome aos bois. Chega de querer dizer, mas a direção da Amazonas Energia, ora, é algum deputado aqui que nomeia a direção da Amazonas Energia? É algum parlamentar amazonense que nomeia o presidente da Amazonas Energia? Ou é atribuição, ou é uma atribuição exclusiva de quem comanda o país? Ora, meus amigos, aí surge o problema, não, a Casa Civil reuniu, não,
vai ter uma ação tal. Não, isso não irá mais acontecer. Ledo engano, nós vamos continuar convivendo com esses problemas, porque essa empresa não é transparente, porque não há vontade política para resolver isso, porque não há comprometimento político para resolver isso. Esta é a grande realidade. Tá, Manaus, se está desse jeito, deputado Marcelo Ramos, imagine o interior do estado, que convive rotineiramente com apagão. E não tem, deputado Orlando, a expressão e a magnitude da cidade de Manaus. Está aqui ao lado, Manacapuru, Vossa Excelência, que é daquela região, sabe o quanto aquele povo tem sofrido. Voltou à época da lamparina e da vela, para tentar minimizar o sofrimento. O estado do Amazonas, deputado Fausto, é o pior desempenho no programa Luz para Todos. É o pior desempenho. Um estado em que a energia é fundamental para que a gente possa não só gerar perspectiva de desenvolvimento, mas de minorar o sofrimento de quem mora e de quem se determina a viver e insiste em viver nas cabeceiras dos rios, dos igarapés, isolado no interior do nosso estado. E eu não poderia deixar de fazer esse registro, porque eu, independente de questão política e ideológica, independente de questão partidária, eu sou um amazonense. E não dá para brincar com a paciência, com o querer e com o desejo do nosso povo. Não dá para achar, e nós não precisamos de ídolos, nós precisamos de governantes sérios, nós precisamos de pessoas que tenham compromissos, nós precisamos de governos que seja discutida a realidade e a verdade. Nós, políticos, não fazemos mais do que a nossa obrigação de servir a população e de fazer dos nossos mandatos, seja no parlamento, seja no executivo, aquilo que nós nos comprometemos a fazer, de forma transparente, de forma serena e de forma séria, mas respeitando o sentimento da população. Eu fico indignado, eu fico, deputada Conceição, eu fico revoltado de ver o quanto a gente é obrigado a estar humilhado. E eu encerro minha fala dizendo o seguinte, apesar de ainda ter tempo, mas vou conceder uma parte, deputado Fausto. Esse tipo de problema não acontece em outras capitais, porque logo no segundo momento, ainda de madrugada, a Globo, a Record, a Bandeirantes, o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo é notícia a nível nacional. Manaus fica 3, 4 horas, 5 horas sem energia e não é notícia, não é grande notícia. E não sei se é coincidência, mas aonde eu moro, na divisa do Aerópolis com Vieira Alves, não precisa dar um temporal desse para faltar energia, não. Falta energia toda semana. Essa história de dizer que temporal faz faltar energia em Manaus é uma desculpa que arrumaram para uma sequência de que a gente vem vivendo de falta de energia, de interrupção e falta de uma energia de qualidade. Concedo a parte ao ilustre deputado Fausto Souza. Obrigado, deputado Sidney. Vossa Excelência colocou muito bem. Realmente é uma verdadeira humilhação para a população de Manaus, deputado, o que aconteceu ontem à noite. Eu resido do lado da TV Amazonas. Por 8 vezes a energia voltou. Há cerca de 48 horas nós tivemos mais um fenômeno desse e muitas casas acabaram tendo seus telhados levados. O sábado eu estava participando de um aniversário de uma pessoa amiga e, deputado, era apavorante a gente ver as coisas acontecendo aqui no nosso município. E eu quero, portanto, me somar a Vossa Excelência, lembrar que os investimentos para a defesa civil do município é extremamente importante, como os investimentos também para a defesa do Estado, defesa civil do Estado, porque é nessa hora que a gente realmente precisa fazer com que as coisas aconteçam com mais celeridade. Quero, mais uma vez, não só ao participar do vosso pronunciamento, me solidarizar com as famílias, mas lembrar a Eletrobras, a Amazonas Energia, a quem de direito for, que nós precisamos trabalhar com a prevenção e trabalhar com planejamento. Nós temos um problema sério de energia no estado do Amazonas, isso afeta o polo industrial de Manaus, é o polo de Manaus que gera empregos para o nosso povo. Nós temos um interior que não consegue se desenvolver porque ninguém investe se não tem energia de qualidade, e energia de qualidade é saber que nós vamos ter hoje, vamos ter amanhã e vamos ter durante todos os dias, durante todos os anos. Então, se nós queremos mais investimentos, é preciso primeiro melhorar a qualidade de energia que é oferecida. Cumprimento Vossa Excelência, deputado. Eu agradeço, deputada Conceição, e
incorporo a parte de Vossa Excelência no discurso e corroboro e me solidarizo às famílias que foram vítimas, não só aqui na cidade de Manaus, como também aqui na vizinha Rio Preto da Eva, porque eu estava na estrada nesse horário e vi quantas árvores e o vento muito forte, o temporal e a chuva, e também de municípios que já passaram por isso, inclusive a minha terra, Maués, que várias casas já foram danificadas há 15 dias atrás. Mas eu quero aqui pontuar isso, certo? E que a gente possa, senhor presidente, e vou encaminhar isso na comissão devida, presidida pelo deputado Sinésio, que a gente possa aprofundar essa discussão dos investimentos realizados, esses que são colocados no papel, tanto a nível de balanço, quanto a nível de projetos, quanto a nível de realizações e de orçamentos executados, porque, como nós falamos, não é um orçamento pequeno. Muitas pessoas dizem o seguinte: o orçamento do governo do Estado é desse tamanho. Só que lá no orçamento do governo do Estado, volto a repetir, está junto o orçamento da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e o repasse constitucional dos 25% do ICMS, mais a contrapartida, porque o Estado tem mais dinheiro do Fundeb. Então, desse valor, uma parte, de cara 17%, é menor, que são os repasses hoje constitucionais dos poderes, fora ICMS e o Fundeb. Como é que uma empresa que recebe um orçamento com mais da metade, são mais de 5 bilhões de recursos para a sua manutenção, não consegue resolver o problema de energia no nosso Estado? Como uma empresa que construiu essa obra do gasoduto como sendo a solução de todos os problemas energéticos da cidade de Manaus, não resolve o problema. E olha, deputado Bellarmino, Vossa Excelência, que é rápido em conta, essa obra estava orçada em menos de 2 bilhões, saiu por mais de 5 bi. O investimento para o rebaixamento do Jumbo, que vai trazer o linhão de Tucuruí para Manaus, está orçado em 4 bilhões. Fora a blindagem da rede na cidade de Manaus, que Manaus tem uma capacidade de perda de mais de 40%, de perda de energia, que é uma balbina, e tem investimento previsto na ordem de 375 milhões de dólares. E nada, efetivamente nada disso é colocado com transparência, com zelo e com respeito à sociedade amazonense. Antes de encerrar minha fala, concedo a parte ao ilustre deputado, nosso decano e nosso eterno presidente. Eminente deputado Sidney Leite, líder do DEM nesta Casa Legislativa. Primeiro, desejo cumprimentar Vossa Excelência pela abordagem ampla do blackout que ocorreu na noite de ontem na Grande Manaus. Mas quando eu cheguei, Vossa Excelência já estava na metade do seu discurso, veemente, firme, como lhe é habitual, fazê-lo na tribuna popular. E eu ouvia o deputado Fausto e perguntava: o deputado Sidney Leite abordou também o blackout de sábado ou somente da noite de ontem? Porque a curiosidade, eu li na grande imprensa de hoje, é que esse problema atingiu Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru, e aí foi nas redondezas da Grande Manaus. Mas eu já telefonei para Fonte Boa, aconteceu também semelhante lá, onde Vossa Excelência esteve recente, defendendo uma bandeira que ela não consegue sobressair. E no Baixo Amazonas, será que Vossa Excelência com certeza, teve cuidado de saber se não atingiu a Grande Maués, aquela bela cidade de Maués, berço natural de Vossa Excelência, paixão de Vossa Excelência, sem contar com Marau. Marau, desde quando Vossa Excelência fez o teste da tucandeira, que Vossa Excelência se perpetuou, ou se consagrou na memória e no coração daquele povo. Mas o fato é que a grande imprensa tem noticiado que os órgãos competentes têm informado que outras tempestades semelhantes a essa acontecerão. Vossa Excelência não imagina ali na área do Parque das Laranjeiras, deputado Fausto e deputado
Abdala Assad, ou Abdala Frache. Foi desastrosa essa tempestade de sábado, realmente terrível. Então, é a mudança dos tempos, né? Mudança dos tempos. Tomara que esse tempo não chegue lá pela cidade de Vossa Excelência. Lá pela minha, a maldade do Wilson já chegou lá. Na sábado para domingo foi terrível a tempestade que deu. No dia seguinte, a carreata, a passeata do deputado Wilson, um sinal de protesto pelas promessas falsas que ele proferiu em praça pública. Era uma parte que eu queria fazer Vossa Excelência, mas Vossa Excelência se preparou para fazer esse discurso desta quarta-feira, depois de uma reunião de resultados ontem, sob a presidência do presidente Ricardo Nicolau, uma pauta extensa, aquilo que nós costumamos dizer, vamos sempre avançar para não prejudicar os interesses populares e os interesses públicos. E a pauta de ontem, além de ter sido uma pauta extensa, demonstrou um esforço concentrado de mais de 22 deputados presentes. Apenas 2 não compareceram por razões plenamente justificáveis, que perderam o avião e não deu tempo de chegar para esforço concentrado. Eu parabenizo Vossa Excelência pela essa retrospectiva que Vossa Excelência faz, e dizendo que Vossa Excelência é uma das revelações gratas dessa 17ª legislatura. Obrigado, deputado Bellarmino. E só ressaltar e aproveitar a parte da Vossa Excelência, deputado Ricardo Nicolau, parabenizar o governador Omar, que mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade, uma realidade que não é afeita. Agora mesmo nós vimos aí várias instituições tentando negociar aumento salarial, e o governador Omar se antecipa, e a crise e a dificuldade persiste também no estado do Amazonas, e quero encerrar minha fala parabenizando a condução dos trabalhos por Vossa Excelência, que com certeza veio um anseio, não só do servidor público do estado do Amazonas, mas das instituições do estado do Amazonas, demonstrando a sua capacidade de comando, de liderança, e eu não tenho dúvida que todos nós, parlamentares como a sociedade amazonense, hoje mesmo, deputado Bellarmino, recebi inúmeras mensagens de servidores agradecendo o esforço dessa casa e quero parabenizar Vossa Excelência por essa situação. Era o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado e um bom dia a todos.